A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos hoje iniciando a leitura no livro de Josué. Teremos histórias fascinantes na palavra de Deus. Inclusive, hoje nós veremos a passagem pelo Rio Jordão. Se eu fosse você, eu não perderia, hein? Deixe já o teu like, comente de onde você está nos acompanhando, como essa leitura está sendo para você, e se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus abençoe. Introdução ao livro de Josué. Este é o primeiro livro da Bíblia que traz o nome de seu próprio autor. É de Josué, que em hebraico é Yeshua, e significa Javé é salvação. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Seu nome era Oséias, conforme Números, capítulo 13, versículo 8. Mas Moisés o alterou para Josué e ungiu-o como seu sucessor, conforme Números, capítulo 13, versículo 16, e também Números, capítulo 27, versículo 18 ao 23. É fácil deduzir que Josué escreveu o livro. Em cada capítulo existem detalhes que somente o próprio Josué poderia descrever. Em 24 e 26 está escrito que ele mesmo escreveu os acontecimentos narrados no livro, junto à lei. A data do término da composição do livro não deve ser muito posterior à primeira metade do século 14 a.C., uma vez que o tempo da tomada da terra demorou cerca de 40 anos. Josué é uma espécie de diário de guerra. Nele são narradas as batalhas e conquistas da terra de Canaã pelos exércitos israelitas. Narra as vitórias e os fracassos relacionados com esta guerra e também faz uma descrição dos territórios e povos conquistados. Traz ainda a divisão da terra por Josué entre as 12 tribos e um discurso de exortação do autor, incentivando o povo a permanecer fiel ao Senhor. Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. E falou Josué aos rubenitas
e aos gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso, e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, a este lado do Jordão. Porém vós passareis armado na frente de vossos irmãos, todos valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué, capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que fizestes aos 2 reis os amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dar-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, até a morte, se não denunciardes este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer,
e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém dele puser a mão. Porém, se tu denunciardes este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e chegaram a Josué, filho de Num. Contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante deste povo. E levantaram a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos vossos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de toda separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão.